tenho nada na manga, mas tenho aqui ao meu lado um homem que nos últimos 50 anos tem andado a tirar da manga, da cartola, as coisas mais inesperadas, mais incríveis. É ilusionista, é no fundo uma legenda do espetáculo em Portugal, é o Conde de Aguilar. Conde de Aguilar, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao Sábado Vivo. Gostava que começasse por explicar aos nossos telespectadores como é que começou essa carreira de 50 anos de ilusionismo. Bem, isto começou porque eu fui educado na Real Casa Pia de Lisboa e então nessa época nós tínhamos acesso ao Coliseu dos Recreios de Lisboa e eu, pequenino, pois assistia àqueles espetáculos de circo em que aparecia sempre um ilusionista e eu ficava sempre maluco a ver aquelas coisas todas e daí comecei a tomar um gosto fantástico. Isto é um resumo, a causa porque eu me lancei como ilusionista. E como é que chegou a profissional? Pois, muito facilmente. Tomei contacto com alguns artistas da especialidade que eram estrangeiros. Consegui adquirir um livro francês sobre ilusionismo, estudei o assunto, montei 4 truques ou 5, que nessa época era uma autêntica novidade, e me lancei imediatamente no Coliseu dos Recreios há 50 anos e 6 meses, que eu tenho 74 anos de idade. Mas não se nota. Estou bem conservado. Isso é algum truque também? É outro truque. Mas afinal, diga-me lá, isso do ilusionismo é ciência, é técnica ou afinal é tudo aldrabice? Não, aldrabice nenhuma. É ciência e técnica. Mas é, que não, é porque o público, de uma maneira geral, desconhece o que é a minha encantadora arte. Ilusionista é uma coisa. Mágico, nada. E magia, em português, nada é. A magia é todo aquele que é mágico, mas ela no estrangeiro é que fazem bruxedos, essas coisas todas. Nós não fazemos bruxedos. Estamos a uma arte bonita e é reconhecida internacionalmente como a rainha das artes. Mas é que nós não fazemos milagres, é tudo à base de um estudo. Enfim. Depois os meus amigos, quando eu acabar esta entrevista com este simpático amigo, para lhes vou dar um bocadinho de sabor, vou fazer-lhes 4 truques de ilusionismo para fazerem mais ou menos uma ideia, porque esta nova geração não conhece ainda o Conde de Aguilar, a não ser de nome. Mas e não conhece porquê? Já agora também gostava que falasse sobre isso. No fundo, o Conde de Aguilar acaba por ser quase mais conhecido no estrangeiro do que em Portugal. Sim. Porquê? Santos da Casa não fazem milagres? Ou não, eu tenho sido o grande profeta em Portugal. O que passa é que certas empresas seguramente se esquecem que num espetáculo X encaixa bem um ilusionista. E é só isso. Não é porque eu esteja divorciado do público português ou vice-versa. Mas e no estrangeiro tem trabalhado? Sim. Tem trabalhado muito em todas as partes do mundo? A Europa já está toda conhecida e a América Latina. O Conde de Aguilar fala várias línguas ou como é que se faz entender? Olha, meu amigo, eu não sou muito inteligente nem muito estúpido. Tenho a facilidade de quando chega a um país estrangeiro saber mais ou menos 20 ou 30 palavras, aquelas que eu tenho que realmente aplicar quando eu trabalho. Quando o idioma é muito difícil, defendo-me lindamente falando espanhol. Eu falando espanhol vou a toda a parte e todos me entendem. Mesmo na China? Na China ainda não fui. Mas o Conde de Aguilar tem atuado, fez espetáculos para grandes personalidades internacionais. Sim, reis até. Reis. Reis? Como assim? Quando estava ainda vivo e no Egito o rei Farouk e na Grécia quando estava o rei Federico. Fez espetáculos para lá o rei Farouk no Palácio. Egito, falando espanhol? Sempre.
Não, ali na Grécia eu estive ano e meio trabalhando e ao fim de 2 dias eu já dominava o grego. E agora os meus amigos dirão, é muito inteligente. Não. É que 50% do grego é o mesmo que falando em castelhano ou em espanhol. O que é que o significado é outro. Só tinha que ter era a inteligência de fixar o adjetivo qualificativo. O resto, eles chegaram a ponto de dizerem para o empresário de que eu que não era português, mas que era grego. Mas essa história do adjetivo qualificativo fez-me assim um bocado de confusão. Não quero dar um exemplo para ver se nós percebemos melhor como é que era. Por exemplo, calhe néctar. Como? Calhe néctar. Calhe em espanhol, ou seja, em português, é rua. Lá é boa. Néctar é noite. Por exemplo, para agradecer um truque que eu faço e que tenho a colaboração de um espectador, eu digo, é ficar só para Poli. Tá bem, Muito obrigado. Já percebi. Se eu quiser aplicar outro termo mais bombástico, que nessa altura se aplica quando é, por exemplo, na corte, eu digo, é ficar só para Poli. Pois é, claro. Muitíssimo obrigado. Está compreendido? Perfeitamente. Eu sou um fenómeno idiota. Mas agora queria que me explicasse outra coisa. Diga. Que não me ficou muito bem claro quando há bocadinho falou nas diferenças entre ilusionismo, magia, mas então não é tudo a mesma coisa, ilusionismo, magia, manipulação, essas coisas que fazem para fazer, aparecer e desaparecer coisas? Não. Essa árvore tem umas hastesitas em que esta haste é manipulador e este é ilusionista. O manipulador é 10% ilusionista só. E o ilusionista é que é também manipulador, mas também 10%. Compreende? Porque, é claro, a palavra o indica. Manipulador, manipula. Cartas, bolas. Compreende? Está a perceber? Perfeitamente. Ou quer outro adjetivo qualificativo? Não, muito obrigado. Já estou servido por hoje. Mas há uma coisa que a mim me faz um bocado de confusão e certamente fará também a mesma confusão aos telespectadores. É porque é que os ilusionistas, tirando, sei lá, rolas, coelhos da cartola, nunca tiraram notas de 1000? Homem, porque o amigo ainda não descobriram o processo de entrar dentro de um banco invisivelmente e roubar o que lá está dentro. Ah, bom, mas então está tudo preparado. Ah, exatamente. E os animaizinhos com que normalmente trabalham, sim, são especialmente ensinados, são especialmente preparados? Não. Por exemplo, a rola é um animal muito dócil e o coelho também é muito meigo. De maneira que se adapta muitíssimo bem a qualquer coisa que a gente possa fazer com eles. E não passa nada, claro, bem entendido. O animal não sofre absolutamente nada. O senhor, com não passa nada, está influenciado pelo espanhol ou pelo grego? Só para eu perceber. Bem, você desculpa, eu fiz uma grande permanência em Espanha, sou casado com uma espanhola, não sei se o meu amigo sabendo, fica já sabendo. Fico sabendo. E é claro, falo corretamente espanhol como falo português, também falo um bocadinho de alemão, mas bem, se quiser também posso falar toda a entrevista em alemão, também fica sem saber nada. Claro que ficava sem perceber nada. Pois, mas para lhes fazer mais ou menos uma ideia o que é a minha arte, eu vou entregá-lo, e aos meus amigos também. Como é que é? Agora falando em castelhano, és um truque muito sencillo. Sencillo quer dizer, muito fácil, que o meu amigo depois em casa pode fazer. E os meus amigos também. Ora, eu antes de ir para aqui, em casa de uma pessoa amiga onde eu estou hospedado, eu escrevi neste pedaço de papel 4 frases. Que fica aqui. Este é um baralho de cartas. Aqui ninguém mexe agora. Daí ninguém mexe. 40 cartas, o meu amigo faz o favor, vai-me pedir este baralho em 2. Nada na manga. Assim mesmo ao meio, não é? Exatamente. Ora, isto eu chamo-lhe uma antevisão. Não há milagres. Antevisão ou televisão? Antevisão. Antevisão. O meu amigo que está aqui a olhar para mim, que tem óculos,
indique-me qual é que escolhe, este ou este? Este. Livremente, não tenho a honra de conhecer aquele senhor. Tire 4 cartas. Diga-me uma coisa. Vai tirar 4 cartas metade deste baralho. As cartas são tiradas de cima ou de baixo? De cima. De cima. 1, 2, 3, 4. Está certo? Está, sim, senhor. Faça o favor de abrir o papel e ler a primeira frase. Rei de espadas. Rei de espadas. A segunda. 9 de copas. 9 copas. A terceira. Valete de espadas. Valete de espadas. A última. 3 de paus. 3 de paus. Eu sou um fenómeno. Hã? Bom, eu... Já viram que eu trabalhei com baralho de cartas? Isto não é manipulação. Isto é ilusionismo científico. Feito com toda a lealdade e honestidade. O meu amigo foi enganado infamemente. E o meu amigo também. Mas está bem feito ou não está? Está bem feito. Tá bom. Isso é que interessa. Mas isso não vale, que eu não vim para aqui para ser enganado. Ah, bem, está bem. É claro, este jovem que eu realmente com 74 anos, sinceramente, não me sinto velho. Sinto-me com o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo e o mesmo gosto pela minha arte. Porque eu vivo para a arte e vivo do público e para o público. E o que é que pensa do público? Bem, o público é bom. Só é mau quando o ilusionista é mau. O resto é carinhoso. É claro que tenho encontrado plateias, não só cá, como lá fora, no estrangeiro, que de momento estão na expectativa a ver o que é isto. E para convencer o público, há que suar, há que lhe dar, amigo, há que ter paladar. Ou seja, em português, traduzindo do grego, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. E bem. Mas, Conde Aguilar, diga-me uma coisa. Nunca lhe aconteceu, no meio de uma atuação, um truque falhar por qualquer razão? Sim. Então, e depois Já. como é que saiu disso? Mas nada, com uma limpeza extraordinária. Não ligando nenhum ao assunto e passa adiante. E o público não percebeu? Não, pá, o público não percebe. Quer dizer, com o ilusionismo, o público é sempre enganado. Exatamente. Mas o senhor não está aqui para enganar ninguém. Não. Estou aqui para divertir o público. E tem preparados alguns Sim. números para nos divertir. É uma espécie de um estruáriozito, que é claro, a minha permanência aqui é curta, o programa é curto, de maneira que não me possibilita poder fazer aqui um show de 15 ou 20 minutos. 4 truques é o suficiente para que os meus amigos fiquem contentes com a minha vinda aqui e fazer mais ou menos uma pequena ideia quem é este ilusionista, o Conde Aguilar. Sou eu. E sobretudo para Meu corpo e alma. Sobretudo para que continue a lembrar-se, e principalmente a geração mais jovem, de que o Conde Aguilar é de facto uma legenda não só do ilusionismo, mas do espetáculo em Portugal. Vamos, portanto, ficar... E tenho a vaidade de lhes dizer 2.872 vezes internacional. É quase tanto como Humberto Coelho. Isto pesa na balança. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, obrigado. Agora os meus amigos fazem o favor de estarem pendentes e os olhos bem abertos, porque eu os vou enganar como ninhos. Hã? Isto se chama o sonho dos lenços. Isto é fantástico, reparem bem, completamente separados. Isto é feito quase que a câmara lenta. Separados, assim. E estes, atalos.
legalmente atado, como Deus manda. É um termo espanhol. A minha mulher, esta hora, está em casa e está a desfrutar o marido. Isto é feito com toda a finesse. Hã? Isto é fora de série. Custa um conto de reis cada lenço. Não faz mal. Está a perder a algibeira. Está mais quentinho. Que tal? É? Esta é uma novidade, apresentado pela primeira vez no nosso país. Criação e invenção. Tira uma carta, faça favor. Veja a carta, é? Diga-me o nome da carta. Valete de quê? Valete de espadas. Isto é extraordinário. Valete de espadas. Agora que não tinha piada nenhuma, isto é encravar-se. Os meus amigos lá em casa podem fazer a mesma coisa na janela. Outra novidade. Já se deram conta de que há aqui uma rola. Chamo a atenção dos meus amigos porque isto é fantástico. Também construído por Moá, por mim. É um bocadinho de música para animar. Morreu a música ou quê? Passou alguma coisa? Agora estão a pensar aqueles que acreditam em bruxedos. Aqui não há bruxedo. Viram que eu meti a rola aqui. A rola está cá dentro. Atenção. Agora a parte mais desconcertante é aquela em que o público não encontra uma explicação, nem eu.
Olha, aqui está. Bom, é? Não. É que isto não tem importância nenhuma. O que teve importância foi quando eu cheguei ontem ao Porto, passei numa rua, cujo nome não me recordo, e fui a um café. Sentei-me, tomei uma bica, havia dois senhores próximos de mim, há um que diz para o outro: "Tu sabes quem é que está aí?" Diz-lhe o outro: "Não, é o Conde de Aguilar, o ilusionista." Diz-lhe o outro: "Homem, esse rapaz tem muito valor." Bem, eu calei-me, paguei a bica, saí, e nessa rua, cujo nome não me recordo, qual é o meu espanto que vejo uma fotografia na montra e olho, era eu. Mas essa fotografia era tipo passe. Mas por cima dessa fotografia tinha um letreiro que dizia: "E seis como este, 200 escudos." Mas é tão barato. Isto também é bom. Atrás, nos obrigou a todos a, enfim, a regalar os olhos de espanto com as coisas mais